Dados preocupantes agora relacionados à pandemia de coronavírus. A nossa equipe fez um levantamento e que mostra o aumento do número de mortes e de forma expressiva aqui na nossa região. Rafael Sanches está ao vivo junto comigo, trazendo os detalhes. O que mostra esse aumento? Conta pra gente, Rafa. Boa noite para você. Bogá, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente no Cidade Alerta. Um levantamento preocupante, né? Porque dá uma olhada, Bogá, ó, e todo mundo que está acompanhando a RIC TV nesse momento. Em novembro, o número de mortes por Covid-19 foi de 6 óbitos. Em dezembro, de acordo com esse levantamento, o número pulou para 50, sendo que desses 50 aí, 25 moradores de Londrina e 25 moradores da região. Mas é um número importante e preocupante, é um aumento de 7 vezes, mais de 7 vezes nesse número de mortes. Só nesse começo de janeiro, hoje é o dia 5 de janeiro, os 5 primeiros dias do ano, já são 10 mortes registradas por Covid-19, Bogum. Um número extremamente assustador, lembrando que dessas 10 mortes, 8 são de moradores de Londrina e 2 de moradores da região. Um número que, claro, são apenas 5 dias de 2022, tem aí 25 dias para, entre aspas, né, infelizmente pode crescer. É um número alarmante, é um número preocupante, afinal, o número de casos de Covid já vinha aumentando, né? Mas quando agora a gente está falando em mortes por conta da doença, isso aí toma uma proporção diferente. Afinal, a vacina, por exemplo, não evita que você seja contaminado pela Covid, mas ela evita casos mais graves da doença. Com esse número alarmante de mortes, com esse levantamento, nossa equipe foi procurar a Secretaria de Saúde para saber qual é a justificativa, o que está acontecendo. Conversamos com o Felipe Machado, secretário municipal de saúde, e ele vai dizer nesse trecho que a gente vai ouvir agora, né, na sequência, vai falar principalmente do perfil de quem são essas pessoas que estão vindo a óbito por Covid-19 na cidade. Vamos ouvir. Desde novembro, a gente observou um aumento da circulação da Covid-19 na cidade. Consequentemente, com o aumento da circulação do vírus, é natural que mais pessoas adoeçam, necessitem de internação hospitalar e, infelizmente, um percentual dessas pessoas acabam vindo a óbito. Então, nós tivemos um aumento exponencial de óbitos em dezembro, em decorrência da Covid-19, se analisado em relação aos meses de outubro, setembro, em que registramos pouquíssimos óbitos em decorrência da doença. A grande maioria foram registrados em pessoas idosas, e aí já tem todo um contexto de outras doenças de base associadas, né, o que acaba sendo mais vulneráveis e mais suscetíveis às complicações da Covid-19. A grande parte desses óbitos que nós tivemos em dezembro foram do perfil dos idosos. 18h49. Rafa, ele falou sobre a vacinação também das pessoas, não é? Da importância de seguir se vacinando. Falou sim, né, Buga? Afinal, a vacinação, a campanha de vacinação foi, podemos dizer, que o principal instrumento para que a pandemia de Covid-19 fosse controlada aqui no Brasil, né? Claro, em Londrina não foi diferente. E o detalhe, né? Todas as pessoas de 18 anos ou mais estão aptas, podem tomar a 4ª dose da vacina, ou seja, o ideal é que todos tenhamos 4 doses da vacina contra a Covid-19, só que essa procura, nesse momento, está baixa, é o que a gente vai ouvir agora, mais uma vez, o secretário Felipe Machado. Até a 2ª dose, a nossa cobertura ela foi excelente em relação à primeira, mais de 95%. Então, das pessoas que tomaram a primeira dose, 95%, 97% voltaram a tomar a segunda. Quando entramos nas doses de reforço, seja na primeira dose de reforço ou na segunda, esse número já caiu exponencialmente. E aqui a gente sempre fala que nós somos movidos pelo senso de urgência. Toda vez que a gente observa o aumento da doença, naturalmente as pessoas se preocupam um pouco mais e buscam mais a vacina. Ao passo que isso diminui, também, infelizmente, diminui a procura para a vacina. Hoje nós temos ofertado na nossa rede municipal cerca de 4.500 vagas semanais para vacinação, das quais pouco mais de 1.500 são preenchidas. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Rafael, pelas informações. Rafael Sanches, direto da nossa redação, para deixar você bem informado. E a gente segue aqui cobrando, né, a consciência de se vacinar para a gente não ter, com certeza, um número elevado de casos graves. O Ganza, mas ainda tem algumas mortes, né? Sim, infelizmente, não quer dizer que você está totalmente seguro se você tomar a vacina.
Mas você tomando a vacina, a gente sabe já, isso a gente já cansou de falar, a chance de você desenvolver um caso mais grave é maior. Então, por que não deixar de se vacinar, né? Por que não deixar de tomar mais uma dose? Está disponível a 4ª dose, a 3ª dose, a chamada dose de reforço, né? Para você se vacinar, é só procurar o posto e seguir se vacinando.